Boa noite, minha gente. Hoje nós vamos passar a segunda parte do vídeo que nós gravamos ontem, né? Ficou muito comprido, mais de 40 minutos. Eu resolvi dividi-lo em dois, tá certo? Então hoje eu quero completar, eu quero passar a segunda parte do vídeo, tá bom? E lembrando já agora, desde o início, de pedir a vocês que dê o seu like, se você gostou, dê o seu like, repasse o vídeo, né? Repasse o vídeo para outras pessoas, se inscreva no canal, tá bom? Faça o seu comentário, se você gostou, se você não gostou, se você acha que eu estou certo ou que eu estou errado, né? O que o Miguel Oliveira está certo, né? Que a Vitória Souza está certa, né? E outros pregadores, e o que está acontecendo dentro das igrejas hoje, os escândalos que nós estamos vendo, tanto aqui no Brasil, como em outras partes do mundo, né? Principalmente na África, onde tem pastores que obrigam os seus fiéis até a comerem capim. E os escândalos que isso pode causar, né? Já pensou um ímpio ouvindo isso, que o pastor está mandando a igreja comer capim, a igreja toda corre para fora e vai comer capim, né? Para dizer, pô, é porque são burros mesmos. Mas nós temos que lembrar que nós somos filhos do ser mais inteligente do universo. E Deus é um grande cientista, tá certo? Deus é um grande cientista, tá bom? Então vamos para o vídeo, certo? Eu agradeço a todos. Vamos assistir. Amém? De festa junina, né? O candidato padre. Então, meus irmãos, nós não podemos ficar nisso. A crítica já está tão grande que as pessoas já estão se perguntando, os não crentes, os incrédulos ou os católicos, estão perguntando, aí, Lutero, está satisfeito? Calvino, está satisfeito com o que vocês causaram? Olha aí o que está acontecendo, né? É o que está acontecendo dentro das igrejas. Eu quero dizer e afirmar, Miguel Oliveira é uma vergonha para o Evangelho. Vitória Cruz é uma vergonha para o Evangelho. O que está acontecendo dentro das igrejas é uma vergonha para o Evangelho. Houve uma pequena discussão minha que eu parei para não criar mais celeumas, porque hoje em dia, quando você vai falar uma coisa, as pessoas elas não param para ouvir a sua ideia e rebater com ideias, elas já rebatem colocando você como um herege, né? Porque você não acredita como ela. Não há mais aquele prazer que você tinha antes de conversar com o irmão sobre um ponto teológico dos quais os dois discordavam e chegar finalmente a um entendimento, né? O que nós vemos hoje é a igreja tomada por todo tipo de coisas horríveis. Olha aqui, meu irmão, sem falar que o rapaz, o Miguel, ele é um adepto da doutrina da prosperidade, né? Que nós estamos falando aqui de vez em quando, fazendo um estudo sobre a prosperidade. Mas eu quero encerrar lendo um texto bíblico que eu já li aqui e vou ler novamente, que é o capítulo 14 de 1 Coríntios, né?
que diz assim, olha, Paulo tentando colocar ordem. E você vai ver aqui que o que acontecia na igreja de Corinto é muito menor do que acontece agora. Das piruetas, das giras, né? Das giras. Eu me lembro uma vez que eu fui fazer uma pesquisa, ah, uma pesquisa de sociologia, né? Tem um nomezinho exclusivo que está me faltando agora. E quando eu ia falar com a pessoa sobre o terreiro de Macumba, o que acontecia no terreiro de Macumba, a pessoa com quem eu estava conversando falava da gira. Você tem que vir para a gira para você conhecer a gira. É o que nós vemos hoje. Pessoas com luva de boxe imitando quem está lutando, que está lutando com o diabo, a coisa mais horrível do mundo, pessoas pulando, chutando, dando golpes de kung fu, de karatê, eu sei lá o que é aquilo, eu não consigo nem distinguir o que é aquilo, né? Profecias à torta e à direito, como se profetizar, o dom de profecia, fosse a coisa mais fácil do mundo. Eu estou falando do dom de profecias de 1 Coríntios 12 e 1 Coríntios 14. Não estou falando do dom de profecia, que eu já falei aqui, né? Que lá acho que creio que é em Mateus 11, 13, né? Jesus diz que a lei e os profetas, ou seja, as escrituras dos hebreus, duraram até João, né? E Hebreus capítulo 1, tendo Deus falado no outro tempo, em outros tempos, a nós, pelos profetas, né? Nesse tempo nos falou pelo Filho. Então, o que está acontecendo aí é encerrando o cânon com relação ao dom de profecia, como ele era no Antigo Testamento, que era uma palavra inspirada por Deus. Hoje, o dom de profecias, ele não tem mais aquela característica, né? Ele não tem mais aquela característica. Vejamos, capítulo 14, segui a caridade, eu segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Porque o que fala línguas estranhas não fala ao homem senão a Deus, porque ninguém o entende. E aqui já corta aquele papo dos presbiterianos, né, e batistas e outros que não creem no batismo com o Espírito Santo com evidência de falar em novas línguas, já quebra coisa que, não, era uma língua comum, um vernáculo de um determinado povo, de uma determinada nação, né? Não é. É a língua falada dentro da igreja. E ninguém entendia. Olha lá, ninguém o entende. E em espírito fala mistérios. Mas o que profetiza, porque fala a linguagem normal, digamos, o português normal, né? Fala aos homens para edificação. Olha aqui o objetivo da profecia nos nossos tempos. Mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. São esses três objetivos. A gente pode até depois falar sobre isso. O que fala língua estranha edifica-se a si mesmo. Então, a língua estranha é para sua edificação, mas o que profetiza edifica a igreja. Eu quero que todos vós faleis em línguas estranhas, ou em línguas, né? Eu vi o reverendo Nicodemos, né, falando que não existe essas palavras estranhas aqui, que foi introduzida. É claro, não existe essa palavra estranhas. O texto é simplesmente, eu quero que todos vós faleis em línguas. Mas para que falar em língua dentro da igreja? Para que falar em língua? A não ser que seja uma igreja com várias pessoas de várias nações, de várias nacionalidades dentro da igreja, né? E aí precise,
né? Mas nem isso a gente não vê. A gente não vê. Pode chegar lá, eu me lembro que uma vez em Fortaleza, não, não, em Campo Maior, se converteu lá um rapaz que era suíço e ele falava francês. E não tinha ninguém com dom de francês dentro da igreja. Eu quero que todos vós faleis em línguas, mas muito mais que profetizeis, porque o que profetiza é maior do que o que fala em línguas estranhas, a não ser que também interprete, para que a igreja receba edificação. Então, o objetivo é a edificação da igreja, não é adivinhação do que vai acontecer, adivinhação de CPF, de data de nascimento, de nome completo, nome do pai, nome da mãe, nome de irmão, nome disso, nome daquilo. Não é isso, meu irmão, isso é coisa diabólica, é doutrina de demônios. Eu sou cautelosíssimo com esse negócio de estar apontando doutrina de demônios dentro da igreja, mas é isso, não é outra coisa, é isso, doutrina de demônios. Não siga, não entre, não participe. Olha aqui como é que você deve participar. Da mesma sorte, se as coisas inanimadas que fazem som, seja flauta, seja cítara, não formarem sons distintos, como se conhecerá o que se toca com a flauta ou com a cítara? Então, se de repente a cítara e a flauta estão lá, o flautista e o citarista, né, que eu não sei como chama o tocador de cítara, né, estiverem lá tocando e eles estão desarmoniosamente, para que serve? Não serve para nada, só serve se tiver harmonia, né? E daí a música ser formada por harmonia, melodia e compasso, né? Porque se a trombeta der sonido incerto, quem se preparará para a batalha? Assim também vós, se com a língua não pronunciardes palavras bem inteligíveis, como se entenderá o que se diz? Porque estareis como que falando ao ar. Aquele que fica falando línguas estranhas dentro da igreja, bem alto, às vezes até atrapalhando a pregação, ou às vezes acompanhando que esses caras estão fazendo dentro da igreja, um sopro. Um dia desse eu vi um vídeo do cara que começou a soprar para ver se a moça caiu, a moça não caiu, ele desceu, foi na altura da virilha, soprar na altura da virilha, uma coisa horrível. Onde é que já se viu isso? Dentro da igreja, meu irmão, pelo amor de Deus, nós temos que parar com isso, nós temos que voltar ao evangelho. E são coisas pequenas, coisas pequenas. Dia desse eu participei de um culto de Santa Ceia e é consagrado, né, o suco de uva, que eles não tomam vinho, né, erroneamente não tomam vinho, que se você pegar o capítulo 11 de 1 Coríntios, você vai ver que era vinho mesmo, e pão mesmo, não era uma hóstia, nem era um pedaço de pão, mas tudo bem, não vamos entrar nesse mérito. E depois de consagrado, o pastor disse, agora não é mais suco de uva e nem é mais pão, agora é o corpo de Cristo. Será que nós estamos voltando? Aqueles que estão aí se perguntando, e aí, Lutero, valeu a pena? Isso não é a doutrina de Lutero, não é a doutrina de Calvino, não é isso, meu irmão. Não foi isso que Lutero, que Calvino ensinaram. Isso é coisa nova. O pentecostalismo é do início do século XX. Né? E o neopentecostalismo aqui ia agora da década de 70 do século XX. Né? Assim também vós, se com a língua não pronunciardes palavras bem inteligíveis, como se entenderá o que se diz? Porque estareis como que falando ao ar, você falando línguas estranhas, feito um louco dentro da igreja, gritando, pulando, ninguém escuta mais a pregação, né? Você está como que falando ao ar.
né? Eu vou pular aqui uns versículos para a gente... um versículo importante. Há, por exemplo, tantas espécies de vozes no mundo. Agora, aqui sim, Paulo está falando das línguas naturais das pessoas, né? Do português, do espanhol, do francês, do inglês, né? Do finlandês, do sueco, e assim por diante, né? Agora aqui Paulo está falando. As pessoas ignoram isso porque, como eu disse no vídeo passado, as pessoas aceitam aquilo que querem, leem os versículos que querem, separam os versículos que querem, mas não vão adiante, não fazem um contexto. Você não pode tirar um versículo de contexto, né? Um dia desse vieram me perguntar sobre o espiritismo, a reencarnação e tal, mas aí disseram sim, mas nós não podemos acreditar na encarnação porque tem um versículo da Bíblia, né? Eu disse, bem, nós não acreditamos na reencarnação, né? Mas o versículo é um só, está lá em Hebreus, né? Ao homem está dado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. E esse é um único versículo, e você não pode criar uma doutrina com base em nenhum versículo, isso é um princípio hermenêutico, é um princípio de exegese, você não pode fazer. Então, se você quer encontrar apoio para não acreditar na reencarnação, procure mais textos bíblicos, não fique se baseando só nesse versículo. E nenhuma delas é sem significação, olha aqui. Mas se eu ignorar o sentido da voz, serei bárbaro para aquele a quem falo. Né? Então, se uma pessoa vem falar finlandês comigo e eu não entendo, para ele, Paulo está usando a palavra bárbaro aqui, mas ele está usando metaforicamente, né? Assim também vós, como desejais dons espirituais, procurais sobejar neles para a edificação da igreja. Pelo que o que fala língua estranha, olhe para que possa interpretar. Porque se eu orar em línguas estranhas, se eu orar em língua estranha, o meu espírito ora bem, mas o meu entendimento fica sem fruto. Que farei, pois? Orarei com espírito, mas também orarei com entendimento. Cantarei com espírito, mas também cantarei com entendimento. De outra maneira, se tu bendisseres com o espírito, como dirá o que ocupa o lugar de indouto o amém sobre a tua ação de graças, visto que não sabe o que dizes? Porque realmente tu dás bens à graça, mas o outro não é edificado. Dou graças ao meu Deus, porque falo mais língua do que todos vós. Todavia eu antes quero falar na igreja 5 palavras da minha própria inteligência, para que possa também instruir os outros, do que 10.000 palavras em língua desconhecida. Então a língua estranha não é para estar sendo falado, feito louco dentro da igreja, não. Olha aqui o que Paulo diz. Irmãos, não sejais meninos no entendimento, mas sede meninos na malícia e adultos no entendimento. Porque está escrito na lei, por gente de outras línguas e por outros lábios falarei a este povo, e ainda assim me não ouvirão, diz o Senhor. De sorte que as línguas são um sinal para os fiéis, mas para os infiéis, não são sinais para os fiéis, mas para os infiéis. E a profecia não é sinal para os infiéis, mas para os fiéis. Se, pois, toda a igreja se congregar num lugar e todos falarem em línguas estranhas e entrarem em doutos ou infiéis, não dirão porventura que estáis loucos? Se você, olha lá, se a igreja estiver falando línguas, só falando línguas. Paulo não falou aqui do reteté, do reteté, né? Nem do pula-pula, da briga, da luta, do esmurrar espírito, de bater pé, de rodar, de fazer o gira, de fazer a gira, né? Paulo não está falando nem disso, está falando só de falar línguas estranhas. As pessoas que entrarem ali vão achar que você está louco. E o que está acontecendo agora nos meios de comunicação digitais é que as pessoas estão chamando de loucos os evangélicos, os crentes. Isso está causando escândalo para a igreja. E a Bíblia diz, Jesus Cristo diz, ai daqueles por quem vem o escândalo.
Mas se todos profetizarem e algum indouto ou infiel entrar, de todos é convencido, de todos é julgado. Os segredos do seu coração ficarão manifestos e assim, lançando-se sobre o seu rosto, adorará a Deus, publicando que Deus está verdadeiramente entre vós. E é a necessidade de ordem no culto, olha aqui. Que farei, pois, irmãos? Quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmos, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para edificação. Edificação de quem? Da igreja. Não do profetinha que está lá ganhando louvores, ganhando, né? Ganhando louros. Não, é para edificação da igreja, mas o que a gente vê acontecendo com esse garoto, esse Miguel Oliveira e outros garotos que estão pregando na igreja, é a questão da lacração. Quem não viu a Vitória lá com os smartphones, o XP e o 11, e pediu para um homem escolher, e ele disse que escolhia o iPhone 11, e aí ela disse, você tem que escolher o XP. O XP é a melhor escolha, porque antes que houvesse o 11, houve o XP. E aí ela lacra, olha para a câmera e lacra e começa a falar línguas estranhas. E se alguém falar língua estranha, faça-se, olha aqui como Paulo corrige. E se alguém falar língua estranha, faça-se isso por 2 ou quando muito 3, e por sua vez, e haja intérprete. Mas se não houver intérprete, esteja calado na igreja e fale consigo mesmo e com Deus. É assim que eu falo língua estranha dentro da igreja. Você não vai me ver gritando dentro da igreja falando língua, não. Por quê? Porque está aqui. Né? Se não houver intérprete, esteja calado na igreja e fale consigo mesmo e com Deus. E falem 2 ou 3 profetas e os outros julguem. Né? Esse aqui é o ponto que informa que a profecia, o dom de profecia de agora não é como o dom de profecia do Antigo Testamento, aqueles profetas que estão colocados no cânon bíblico, tá certo? Então, meus irmãos, esse é um fenômeno, todo fenômeno passa, né? Todo fenômeno passa. Eu me lembro muito bem do Jota, né? Que era um estouro, né? Malafaia estragou o menino, levando para lá, né? Ele deve ter visto muita bandidagem, corrupção lá, né? E o Jota hoje é uma mulher transgênero, né? Uma mulher transgênero. Então, meus irmãos, é isso para hoje. Eu espero, o vídeo foi muito longo, mas eu espero que todos ouçam até o final. Chegando ao final, dê o seu like, não custa nada, né? Dê o seu like, compartilhe o vídeo, se inscreva no canal, porque isso é muito bom, para que esse canal cresça e a gente possa falar da palavra de Deus, e também de política nós vamos falar, tá certo? Vamos falar ainda muito de política, porque tem muita coisa acontecendo, tá certo? Pois a graça e a paz para todos, que Deus abençoe a rica nação brasileira e a igreja, que já abençoa a igreja com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestes, que a igreja possa viver em harmonia e de acordo com e adorar de acordo com a palavra de Deus. Amém? Pois é, gente, é isso aí.